qual é que foi a reação da população a ter já há vários anos, a ter esta nova oferta de transportes? O que é que sente no dia-a-dia? Qual é a reação das pessoas? Nós temos tido bons resultados. Eu arrisco a dizer que até do Médio Tejo somos proporcionalmente àquilo que é o nosso número de habitantes que Sardual tem, temos tido, na verdade, bons resultados. Houve um empenho muito grande da nossa parte, no sentido de fazermos sessões de esclarecimentos. Eu próprio desloquei-me às aldeias, às diferentes aldeias, expliquei o que é que era. As pessoas tinham algum receio de que iria acabar aquilo que eram as carreiras normais que tinham, mas não, nós explicámos que é um complemento e as pessoas com o tempo têm vindo, os números têm sido muito simpáticos e as pessoas estão satisfeitas com o transporte a pedido que nós temos como oferta aqui na nossa região. Relativamente, há pouco tempo até reduzimos o custo para cada habitante, precisamente porque nós queremos que as pessoas usem e abusem e que não se sintam fragilizadas também, muitas vezes pessoas que não têm como se deslocar ao posto médico, ou à Câmara, ou aos bancos, aos serviços públicos e que assim possam ter esta resposta, volto a dizer, contribuindo para a qualidade de vida do nosso interior. Voltando novamente à frase que marcou esta ação de abertura, que é a interioridade e a inferioridade, e tendo em conta aquilo que disse o Sr. Presidente sobre o financiamento do sistema, que é feito pela comunidade intermunicipal, está agora, foi notícia, a questão do preço dos passes para a área metropolitana de Lisboa e do Porto, mas também para o resto do país. A questão do orçamento do Estado e do financiamento, quem é que financia o sistema? O Sr. Presidente acha que o orçamento do Estado e o próprio Governo deveria ter uma maior atenção para com as zonas de baixa procura e baixa densidade fora das grandes áreas metropolitanas? Sem dúvida, e começou logo precisamente por referir aquilo que foi o início da notícia neste país, é que haveria a redução ou contribuição via Orçamento do Estado do espaço para Lisboa, depois Porto, e depois finalmente alguém se lembrou, peraí, mas o país não é só Lisboa e Porto, o país é muito mais do que isso. Então começou-se a falar do resto do país. É perfeitamente justo, quer dizer, nós não podemos continuar a ter um país inclinado para o litoral e que nada seja feito. Na verdade, nestes últimos anos, em relação à interioridade, tem-se criado comissões, tem-se criado grupos de trabalho, mas todos eles dizem a mesma coisa, todos eles atingem os mesmos objetivos, que é um conjunto de reuniões, um conjunto de dossiês impressos, mas depois na prática nós pouco temos sentido, até por uma razão muito simples, e permita que lhe diga, nós andamos a vender muito mal o nosso interior. Nós andamos a vender o nosso interior, e eu recuso-me a fazê-lo, como um território deprimido, como um território onde tudo falta, onde falta saúde, onde falta transportes, onde o acesso à justiça é difícil, e não é verdade. O problema de saúde é um problema do interior, mas é também dos grandes centros. O problema do acesso à justiça é do interior, mas é também dos grandes centros. Agora, criou-se esta imagem do interior. Ninguém compra um território deprimido. Como é que nós conseguimos convencer alguém a fixar-se no interior? E quando digo isso, alguém pode ser empresas que criam postos de trabalho e que fixam pessoas às nossas regiões, se aquilo que nós vendemos é um território deprimido ou um território onde tudo falta. E não é verdade. Não é verdade, muito pelo contrário. Por isso, eu acho que os principais responsáveis por dar respostas nesta matéria é precisamente os diferentes governos. Mas permita-me também que eu diga uma coisa, eu sou um grande defensor, um claro defensor da transferência de competências para os municípios. Os municípios conseguem fazer, está mais provado, na área dos transportes, com o regime jurídico, por exemplo, conseguem fazer muito mais e melhor, com menores custos e conhecendo a realidade que muitas vezes quem está em Lisboa nos gabinetes não conhece. Por isso, se o dinheiro vem via Orçamento do Estado, depois canalizado aos municípios, agora é certo que os municípios, com o orçamento que têm para aquilo que são as suas responsabilidades hoje, não conseguem fazer tudo. Por isso, julgo que tem de haver aqui um acerto entre o financiamento, neste caso na delegação de competências para os municípios, tem de ser acompanhados com o famoso envelope financeiro. Em alguns casos o envelope é pouco, tem que ser uma mochila, tem que ser depende da dimensão, mas julgo que, eu tenho a certeza que uma boa forma de combater a interioridade e combater a desertificação é, na verdade, dando poderes, dando mais competências aos municípios. Aqui uma questão de justiça, porque o Orçamento do Estado, ao estar a financiar a questão dos passos sociais, dos passos
de Lisboa e do Porto, é o habitante do Sardual que também está, vai pagar. que está a pagar e que está a financiar um serviço do qual não usufrui. Com certeza. Não faz sentido absolutamente algum. Por isso, os nossos governantes têm que pensar um país como um todo. Eu não consigo encontrar um racional para que este financiamento seja só para Lisboa ou Porto, ficando o resto do país esquecido. Foi certamente um lapso que terá que ser corrigido. Senão, continuamos pior ainda, é que nem sequer estamos a concentrar as pessoas no litoral. É que, infelizmente, algumas zonas do litoral, não sendo zonas do interior, mas são zonas que sofrem dos mesmos problemas de interioridade. E isto, mais grave ainda, é... E depois temos as grandes cidades com cada vez mais habitadas, com um custo de vida muito superior àquilo que tem o interior, e que o Governo tem de olhar para um território como um todo, porque aquilo que eu costumo dizer, tanto português, é o da Tojeira, ou de Valhascos, ou de Santiago de Montalegre, para falar aqui nos nossos lugares, como é o português de Sintra, como é o português de Gaia. Se somos igualmente portugueses para pagar os mesmos impostos que os portugueses que têm esses equipamentos, que têm acesso a tudo isso, têm, por isso também temos que ser portugueses para usufruir e para termos também no nosso território as mesmas respostas, ou seja, a presença do Estado tem de ser igual em todo o território. Sr. Presidente, muito obrigado. Eu é que agradeço. Muito obrigado.